Ao descrever como a diplomacia entre inimigos deve ser, Kayoko escolhe as palavras trapaça e malícia, que também dá nome ao capítulo. Mas no japonês original, os termos usados por Kayoko fazem referência à astúcia, malandragem e à dissimulação da Kitsune e do Tanuki, duas figuras do folclore japonês representadas pela raposa e o guaxinim. E embora a poderosa raposa de 9 caudas seja a figura mais batida e mais utilizada aqui nos mangás, o guaxinim, o tanuki, também é associado a traquinagens e trapaças no folclore japonês. Além disso, no folclore japonês, tanto o tanuki quanto a kitsune, ambos são shapeshifters, eles mudam de aparência. Portanto, é essa relação aqui folclórica entre o tanuki e a kitsune que dá origem ao termo que o Kayoko utilizou no japonês original, que significa mais ou menos o seguinte: dois seres astutos e desonestos que usam de trapaças para enganar um ao outro. Inclusive, essa expressão utiliza de fato os kanjis de kitsune e de tanuki nela. No último vídeo eu já tinha enaltecido o quão foda esse arco político aqui de Kingdom começou, mas nesse capítulo aqui, nesse vídeo, a gente vai pro próximo level. É sério. Fala unidade, supimpa, meu nome é Paulo e você tá no canal da unidade, o seu QG de Kingdom, certo? Esse é o review do capítulo 758 de Kingdom, o melhor mangá da atualidade. E se você é novo aqui, já se alista nessa unidade de 5.000 homens, o que você está esperando? Agora, se você é velho de guerra, já larga a retribuição de Kanki aqui, ó, no vídeo aqui embaixo, você já sabe o que fazer. Comenta o lema do canal, deixa o like sincero, ativa o sininho e checa a sua inscrição no canal. Prepare-se para ter a sua experiência expandida. No vídeo passado eu trouxe a referência filosófica da pergunta também filosófica de Campiche Yashin. Você pode conferir esse vídeo que tá bem legal aqui, ó, no card que eu tô deixando aqui no vídeo. Mas antes que Shin pudesse responder, se é que ele fosse responder, Campiche o interrompe. Afinal, eles haviam chegado ao Palácio de Han. A gente descobre que o enviado especial de Kim responsável pela missão diplomática é nada menos que o Kayoko, que a gente não via desde o final do arco de Gyo. Ele foi responsável pela rota de suprimentos fake lá que enganou o Hiboku, tá lembrado? E assim como o Eisei pediu, Kayoko também solicita que os combatentes ali fiquem atentos, afinal, diplomacia com inimigos é sobre trapaça e malícia. A partir de agora, unidade, cada palavra aqui conta. E prestem muita atenção porque existem algumas camadas por detrás dos textos que a gente, da KBS, a gente teve muito empenho, carinho e cuidado para adaptar para o português. Particularmente, eu vejo esse debate do Kayoko como se fosse um duelo armado, só que no caso a arma são as palavras. Além disso, o autor Yasuhisa Hara, ele fez um excelente trabalho aqui colocando os dois burros da delegação, né, representados pelo Rokomi e o Shin, comentando e pensando cada parte dos diálogos para que todo mundo pudesse entender o que estava rolando, beleza? Então, vamos lá. Depois da sua saudação, Kayoko aplica 2 golpes. O primeiro para mostrar que não foi intimidado pela presença massiva dos membros da corte de Han, e a segunda para lembrá-los que o rei de Qin vai ficar sabendo dessa tentativa de intimidação. Então, se o Kayoko tivesse ficado intimidado aqui por essa tentativa de Han, seria ponto de Han, mas o Kayoko não só neutralizou, como ele também retrucou, então aqui tá 1-0 pro Kayoko. Após a troca de saudações, o rei de Han lembra Qin que ainda existe ressentimento entre os reinos, mas que está disposto a deixar o passado para trás. Aqui foi o rei de Han blefando, dizendo mais ou menos o seguinte, ó, a gente tem motivos aqui para matar todo mundo aqui, mas a gente está com boa vontade e, em troca de vocês voltarem vivos para Qin, a gente está oferecendo ainda como bônus uma aliança de 10 anos. Essa foi a primeira tentativa aqui de Han de tentar controlar aqui o rumo da conversa, né? Porque se o Kayoko caísse nesse blefe, já era, já estava
estava resolvido. Mas não, o Kayoko tira o corpo fora ali e fala, não tenho autonomia para fazer esse tipo de decisão em nome de Kim. Em contramedida é então que Han mostra deliberadamente as suas garras ali, dizendo que, isso não é negociável, a gente só vai entregar o Campeche em troca de uma aliança de 10 anos. E aqui um detalhe legal é que a gente não sabia disso ainda nesse capítulo, a gente só vai descobrir isso daqui a 3 capítulos, mas a corte de Han estava assim usando o Campeche de bode expiatório, né? A corte queria se livrar do Campeche porque o Campeche ele é um dos poucos legalistas de Han, certo? Contra a maior parte, né? A maioria esmagadora que são confucionistas, são ideologias antagônicas que eu vou explicar isso mais pra frente em outro vídeo. Então, a gente não sabia, mas Han estava usando ali o Campeche de moeda de troca em seu próprio benefício, mesmo o Campeche sendo um príncipe, né? Ele é o filho do rei. Então o Kayoko reage a mais esse golpe de Han aqui, explicando de forma gentilmente maliciosa de que essa aliança não daria certo. Então primeiro o Kayoko alega ali que Kim ainda está sofrendo ali no luto, né, da perda de um dos seus 6 grandes generais, que é o Kank, enquanto Kim e Han estava todo mundo comemorando a morte desse mesmo Kank. Então, segundo o Kayoko, uma aliança nesse momento ali causaria um ressentimento ali na galera que poderia inclusive causar uma revolta. Então, até aqui o Kayoko aplicou com sucesso um golpe e bloqueou 3 de Han, então segue 1-0 pro Kayoko. Então Han se defende do ataque de Kayoko dissimulando um luto por Kank enquanto enaltece Kank de forma super fingida, só para em seguida dizer que também perderam o general Seikai na guerra de coalizão pro próprio Kank. Tipo, o Kank tá aqui e o Seikai tá aqui, não tem comparação. Isso é tão absurdo que o próprio Shin percebe que isso é lorota. Só que de forma ainda mais maliciosa e venenosa, no caso, o Kayoko educadamente debocha ali, dizendo que Kim também perdeu o general Shoutou na guerra de coalizão para a forma covarde do Seikai de lutar usando veneno. E aqui é muito legal porque malandramente o Kayoko utiliza a falácia do espantalho aqui para dizer que o Seikai utilizava uma forma covarde de lutar, que era o veneno. Só lembrando que a falácia do espantalho é quando você utiliza uma figura intermediária para dar uma opinião. Então não é o Kayoko que está dizendo que usar veneno é covarde. Ele coloca aqui a voz no povo de Kim, o povo de Kim acha uma forma covarde de usar veneno, né? Então ele coloca um intermediário aqui para dar uma opinião, mas o recado foi entregue de qualquer forma. E o Hara nos mostra isso através da reação da corte de Han. Os caras estão putaços. 2-0 pro Kayoko. Então ali numa última tentativa sutilmente desesperada de Han tenta amedrontar o Kayoko falando, pô, você deve sofrer uma punição bem terrível quando você voltar para Kim de mãos vazias, já que o nosso rei benevolente te ofereceu 10 anos aí de aliança em troca do Campeche e você não aceitou, então a culpa vai ser sua. É então que o Kayoko decide vencer o duelo por nocaute ali, usando a sua carta na manga. Ele declara só agora que Kim fez um esforço sem precedentes, levando 20 carruagens cheias de ouro e tesouros, além da presença ilustre de um dos 6 grandes generais de Kim. Ou seja, o que o Kayoko quis dizer aqui foi mais ou menos isso. A gente vem aqui de boa vontade, a gente traz para vocês um monte de presentes que vocês ainda não sabiam que a gente tinha trazido, né? A gente traz aqui o nosso grande general, coloca ele em risco e vocês nos oferecem demandas desrespeitosas, né, que afrontam a nossa honra, é isso mesmo? E tá aí exatamente o que o Kayoko quis dizer com trapaça e malícia, porque aqui nesse debate as duas partes estão jogando sujo desde o começo, porém com uma maquiagem ali de elogios, de educação e palavras bonitas. E o mais legal aqui é que o Kayoko ele não está apenas reagindo aos ataques de Han, não. Na verdade foi o Kayoko que aplicou o primeiro ataque e também o último, quando ele diz
que essa afronta, né, esse desrespeito de Han a Kim forçaria Kim a atacar Han para poder restaurar a sua honra. Ou seja, no primeiro momento o Kaioko tirou o corpo fora e falou: opa, não tem autoridade aqui para tomar essas decisões, mas agora ele malandramente fala: ó, se eu voltar lá e avisar, se eu pedir, Kim vai atacar Han, entendeu? Então ele inverte ali a situação e basicamente mata o debate ali, 3-0 Kaioko. E a gente sabe que o Kaioko venceu quando o grande general de Han, Hakuakan, intervém após a ameaça de Kaioko. Unidade, o debate estava prestes a subir para outra instância aqui. É como se duas crianças estivessem lutando e a que está perdendo chamasse o irmão mais velho para poder ganhar. E para fechar o debate aqui malandramente, né, o Kaioko, Dick Vigarista, ainda dissimula na caruda ali de que aquilo não foi uma ameaça. Ele só estava ali demonstrando a sua preocupação pelo povo de Han que ele respeita tanto. Ou seja, aqui em outras palavras é o Kaioko dizendo: Kim vai amassar Han e não vai sobrar nenhum de vocês vivos. Então, derrotados, o primeiro-ministro e o rei convocam o Campeche para falar por si mesmo, já que eles tomaram um pau do Kaioko. Que coisa linda! Então, para surpresa apenas dos burros do Shin e do Rokuomi, Campeche se revela como o soldado fracote que os abordou anteriormente. E ele fez a mesma pergunta que eu expliquei bonitinho de onde vem e os seus desdobramentos nesse vídeo que está aqui no card. Se você ainda não viu, vai lá, dá uma olhada. E se liga que no próximo capítulo o Shin vai brilhar respondendo essa pergunta aí de uma forma brilhante, digamos assim, que contempla todos nós aqui fãs de Kingdom, contempla o canal da unidade e contempla principalmente o Duke Ryo. Então garanta que você esteja inscrito aqui no canal e também esteja na comunidade de Kingdom no Telegram para você receber o próximo vídeo em primeiríssima mão. Não esquece de deixar a sua retribuição de Kanki aqui no canal. Um forte abraço para todos os apoiadores do canal aqui na unidade que fazem parte da coalizão. Eu tô ficando por aqui, mantenha a sua chama acesa aí. Tchau!